Muito bem. Vamos lá. Como é o seu nome? Vanildo Trindade. O que faz o Vanildo Trindade? Sou engenheiro civil, professor universitário aposentado. Aposentado, agora é um professor aposentado. Trabalhava onde como professor, Vanildo? Faculdade de Engenharia de Passos, Minas Gerais. Passos, sabe aqui. Bom, nasceu em Araraquara, na zona rural. que lugar? Cesário Bastos, sítio Cabriúva. Cesário Bastos é o nome do lugar, é isso? É lugar. Ainda é? Não existe mais, era uma estação de trem. A ferrovia tinha uma importância grande, você saía de Araraquara, Tutóia, Cesário Bastos, Rosa Martins, Bueno de Andrade e daí para frente. E você cresceu lá? Cresci na zona rural Ficou lá até os 15 anos. E fez o colegial aqui em Araraquara mesmo, não? Fiz o colegial até o segundo. Eu fiz o colegial no IEBA até o segundo ano. O terceiro colegial eu fiz em São Carlos, num convênio entre o CV CASO, o cursinho, com o Colégio de Ribeirão Preto. CV CASO, o que é isso? Curso vestibular. Olha, que ano que é isso? 1972. 72. Aí entrou em engenharia na USP? Em 73. Tá. E logo que entrou já estava no movimento estudantil? Não? Como é que Sim, eu já frequentava o centro acadêmico quando eu fazia cursinho, que o cursinho pertencia ao centro acadêmico, a gente almoçava no centro acadêmico, então eu já convivia aquele ambiente universitário quando já fazia cursinho. Entrei na USP em 73 e já estive diretamente participando no CASO, como fui diretor 2 vezes do CASO, fui diretor e presidente da APG. Nós fundamos a Associação de Pós-Graduação APG USP em 77, fundamos, e depois fui diretor e presidente da APG USP. APG é a Associação Pós-Graduação. Associação de Pós-Graduação da USP. Tá, e aí ficou na USP até? Eu fiz graduação, pós-graduação, saí de lá em 81. 81. Ou seja, então todo esse período da como primeira fase da abertura política, você viveu, ou ainda eram os militares que estavam no poder e tal. Como é que era o cenário político nesse contexto, Vanildo? Era interessante, né? A luta contra a ditadura sempre foi uma luta difícil, né? A repressão existia, você não tinha liberdade, você não podia fazer passeata, as assembleias só eram dentro do campus, mas eram todas vigiadas. Então vivemos sob a ditadura durante vários anos, e naquela luta contra a ditadura, acompanhando todo o processo político eu acompanho o processo político de 72 diariamente, até hoje eu acompanho o processo político. E como é que foi esse processo político aí em São Carlos? Porque assim, uma das histórias que a gente ouve, eu pelo menos ouvi já essa história de que a primeira manifestação contra a ditadura foi em 77 em São Carlos. É verdade isso? Verdade. A primeira passeata, a primeira declaração de greve foi em São Carlos. O CASO era muito forte. Nós somos diretor do CASO e o Centro Acadêmico Armando Salles de Oliveira era muito forte. Nós tínhamos uma presença marcante no movimento estudantil e com interferência no Brasil inteirinho. É bom lembrar que na época não tinha internet, era com fax, com telex. E como que era essa articulação, meu querido? A articulação, você vê Aliás, falando em articulação, você era ligado a que grupo do cenário... Refazendo. Refazendo, o que é o Refazendo? Refazendo era um grupo político que atuava no movimento estudantil, particularmente muito forte na USP, que nós disputamos o DCE, participamos da formação da UE, formação da UNE, isso tudo na década de 70, sob uma ditadura muito forte que matava mesmo, né? Não era brincadeira. E esse Refazendo era ligado a algum partido político? Não? Como é que a Refazendo, ela congregava várias organizações, ela se ramificava em várias organizações políticas que atuavam na clandestinidade na época. Tipo, por exemplo? Eu não estou fazendo serviço aqui para... Mas é importante porque é história, principalmente né? a AP e a MR8 eram fortes na Refazendo. O AP é Ação Popular. Ação Popular. Tá, e aí você foi diretor durante muito tempo lá e tudo mais, né? Fui diretor do CASO durante 2 anos, fui diretor da APG e depois vice-presidente, depois presidente da APG mais 2 anos, mas antes você não precisava ser diretor ou participar ativamente, ter uma função na chapa do CASO, que o CASO era muito forte em termos de atividades culturais, atividades políticas. Inclusive é interessante, eu atuei muito na área de cultura. Nós criamos, creio que em 76, a CCI, Comissão Cultural do Interior. Ou seja, alguns eventos culturais a gente ramificava por todo o setor universitário do interior paulista, tanto na USP, quanto na Unesp, como na Unicamp.
E essa CCI teve um papel importante na formação da UNE, por exemplo. Porque como a repressão era sobre todos os aspectos, na atividade cultural era uma maneira de você ter a discussão política sem muita exposição. Quer dizer, os caras estão fazendo festa, fazendo show, mas calma. Tudo isso tinha uma densidade política muito grande. E você falou CCI, na verdade era uma espécie de enfrentamento ao CCC, no caso ali, não era? Não chegava a ser. O CCC era mais o pessoal lá da Mackenzie, São Paulo, que era forte, comando de caças comunistas, né? É o CCC que ficou famoso. A CCI é Comissão Cultural do Interior, ou seja, as atividades culturais nós fazíamos elas fluir por todas as universidades através de uma organização. E funcionava mesmo. Funcionava. Teatro, música, shows, etc. E essa sua ligação com a cultura, qual que é a relação? Não estou entendendo. Não, dentro do caso, a cultura eu acho interessante, ela tem um papel fundamental, né, na formação e na luta política, e teve, né? Contra a ditadura, a cultura teve um papel fundamental. Por exemplo, até para que essa moçada saiba. Roda Viva... o Teatro Oficina, os grandes... E vocês tinham um link, fazia esse diálogo, ia ver esses espetáculos, essas coisas todas. Outra coisa que teve interessante na época, isso não foi na organização mais profissional, né, e menos estudantil, o circuito universitário, né? O que era isso? Circuito universitário, vários cantores da música popular brasileira e artistas, através de um empresário, começou a vender esse pacote nas universidades. Então eu assisti show de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil. Mas ia lá para as capitais? Não, trazia aqui o show. Não, o show, o empresário que fazia, vendia um show para as várias universidades do interior paulista através dos centros acadêmicos ou dos diretórios. Ou seja, o caso então recebeu todos esses shows. Sim. Ficamos uma vez com o Gilberto Gil até às 6 da manhã conversando. Pois é, e aí uma outra depois questão. Do show. Que a gente... Os novos baianos vieram para o circuito universitário. O que me chama muita atenção é que a primeira manifestação política publicamente contra a ditadura em São Carlos, que eu já ouvi essa história, né? E é difícil para a gente fazer uma ideia do que é efetivamente, o que seria, qual que é esse cenário, que a gente está muito próximo dele, inclusive, né? Não, você acha que não? Está muito distante. Na época, a ditadura não era brincadeira, não. Você não podia falar nada, você podia se reunir, você não podia fazer Por exemplo, nada. Isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nem pensar. Nem Bom, pensar. E como é que era esse cenário de São Carlos? Por exemplo, tinha lá uma figura que sempre me pede para falar sobre ela, que é o José Cid Leandro, que você pode não ter tido grandes contatos direto com ele, mas é um cara que era sido frequentador de Sessão Maldita. Depois Sim, você foi quando você fala em Leandro, você já lembra de Sessão Maldita, né? Ele era o que permeava toda quinta-feira à noite, você tinha um compromisso de assistir os filmes da Sessão Maldita. E até veio para Araraquara uma época, algo similar, logo na final da década de 70, começo da década de 80, mas o Leandro era uma pessoa relacionada com a atividade cultural muito forte em São Carlos. E você tinha um contato direto com ele? Não? Tive com ele bastante vezes, tínhamos contatos, mas ele era mais focado na Sessão Maldita, né? Tá. A gente vai ter uma pessoa do grupo que vai vir aqui conversar especificamente com você a respeito do Cid Leandro, né? Para fechar essa primeira parte aqui, a respeito de São Carlos, o que você acha que tem que ser dito, o que é importante? Por exemplo, você falou de 72, é isso? A 81. A 81, ou seja, foram 11 anos. Não, 9 anos. Caraca, estou bem de matemática. Ainda bem que estou na frente do engenheiro, né? Como é que é isso? Como você traduziria agora para a gente fechar essa primeira parte aqui? Como é que você fecha a história, a sua passagem por São Carlos? O que foi São Carlos? Foi uma escola política, além de escola de engenharia muito boa, que é a USP de São Carlos, né? A escola política, que era o caso, digamos assim, era uma puta de uma escola política respeitável. Se discutia política nas férias, a gente fazia grupo de estudos para estudar filosofia, engenheiros estudando filosofia, entendeu? Isso dá uma formação muito ampla, você passa a entender a vida de uma maneira, e a luta política de uma maneira mais clara. Então São Carlos foi um foco muito forte na luta contra a ditadura. Até a gente brinca, tem um professor da USP, da Física, quando às vezes nos reunimos na direção do caso com a cúpula da USP, da administração lá dos professores, porque a repressão forçava a direção da USP. Pô, você tem que segurar a meninada lá.
Então tinha um professor lá de origem carioca que falava, vocês lá do Pentágono, referindo-se ao caso. Você vê a força que o caso tinha. Uma vez eu me lembro, quando houve uma agressão feia em Belo Horizonte, a polícia invadiu uma reunião de estudantes em Belo Horizonte, tínhamos gente nossa lá em Belo Horizonte também. Numa noite nós espalhamos todo o manifesto para o Brasil inteiro. Numa noite de sexta para sábado. E fomos panfletear no sábado de manhã, né? Lá é no Mercadão. Lá no Mercadão, Porta de Fora, todas as concentrações de pessoas. Mas nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma coisa que quase ninguém tinha. O caso, para se ter uma ideia, nós tínhamos um potencial gráfico que nenhuma gráfica da cidade tinha. Nós tínhamos 2 offsets funcionando e uma terceira desmontada para eventual quebra de peças. Uma offset rodava 10 mil ofícios por hora. Hoje, isso é piada, mas na época nenhuma gráfica de São Carlos tinha esse potencial. Então nós tínhamos na gráfica do caso. E como que é isso? Se vocês tinham toda essa estrutura, era respeitado com o Pentágono, essa coisa toda, como que vocês não enfrentaram, não tinha polícia, ou não tinha a repressão tão presente dentro do caso, assim, Não. Nunca teve, assim, nenhuma Não, intervenção. polícia não entrava na USP, primeira coisa, não entrava. Segundo, o caso era para você ter